Palestra dada por Dascalos em 24 de setembro de 1990. Se alguém nos perguntasse o que é a vida, todos estariam prontos para dizer eu sei o que é a vida. Mas, você realmente sabe o que é a vida? Se você sabe o que é a vida, então você sabe o que é Deus. Agora, o que é a vida? A vida é uma existência incompreensível. Ela é e existe. É uma coisa diferente, existir de ser. Ser é eterno. Sem um começo e sem um fim no agora eterno. Na eternidade, o agora é sempre. Precisamos entender o agora eterno. Agora, eu pergunto novamente, o que é a vida? O que você pensa que sabe é o fenômeno da vida. Mesmo isso, você não conhece propriamente. Você pode dizer, eu vivo. Sim. Mas, eu posso dizer que não é apenas você que vive. Olhe ao seu redor. Bilhões de fenômenos de vida, formas vivas. Claro, olhando ao nosso redor com nossos olhos materiais, vemos os fenômenos da vida. E ao ver uma gota de água com um microscópio? O que você vê naquela gota de água? Vida. Fenômenos de vida. A ciência ortodoxa descobriu que em todo lugar há fenômenos de vida. Eles os chamam de micróbios e vírus. Agora, eles descobriram que com microscópios mais potentes, eletrônicos, podem ver fenômenos de vida ainda menores. Qual é a característica da vida? Cinética, movimento, movimentos, vibrações. Ninguém pode entender a vida exceto através da cinética ou vibrações. O que a ciência ortodoxa está fazendo hoje? Pesquisando no plano material com coisas materiais para encontrar a verdade. Que parte da verdade a ciência ortodoxa encontrou até agora? Duas coisas. Tudo que existe deve ter uma forma. Cinética, movimento ou vibrações, é o princípio que governa as formas vivas. Isto é definitivo. Mas, isso é uma parte da verdade. A verdade relativa, que tem por trás de si a verdade. Os fenômenos têm por trás deles suas causas que os trouxeram à tona. O que a ciência ortodoxa está fazendo agora é pesquisar o que é a vida. O que são os fenômenos ao nosso redor? A ciência ortodoxa está tentando descobrir o que é um corpo material de qualquer homem ou animal, fazendo uso dos 5 sentidos e de certos instrumentos, mas, novamente, com os 5 sentidos. Eu não posso dizer que o que eles alcançaram não é grande. É e devemos admirar o trabalho desses cientistas ortodoxos, mas, há muito, muito mais a saber e aprender, até que eles cheguem à conclusão de que tudo que é vivo, tendo uma forma viva, não deveríamos chamar de vida. Isso é errado. Deveríamos chamar de fenômeno da vida, que tem, em si, ou por trás de si, a expressão da vida. O que é a vida agora? Não devemos apenas ficar nos fenômenos da vida ou na natureza da vida, que é cinética, ou movimento. Precisamos ver mais claramente. A vida além dos fenômenos da vida é inteligente? O que é inteligência? Você pode chamar uma pessoa de inteligente porque ela pode usar sua mente pensando corretamente e conhecendo a verdade relativa sobre algo. Esse indivíduo chamamos de inteligente. Mas, esse tipo de inteligência é uma expressão da fenômeno da vida, ou melhor, a vida dentro do fenômeno da vida. É muito, muito limitada. Essa inteligência é muitas e muitas vezes errônea. Todo homem inteligente pode cometer erros, muitos erros. Essa chamada inteligência absoluta comete erros? Observando ao nosso redor os fenômenos de vida, desde a ameba ou qualquer tipo de fenômeno de vida, mesmo menor, um vírus, até a galáxia, encontramos ordem. Descobrimos que todos os fenômenos de vida obedecem a uma certa lei. A lei das possibilidades. Nenhum fenômeno de vida pode escapar da lei das possibilidades. O que mais podemos ver? Com a lei das possibilidades, vemos a onipotência. Nada é impossível para a expressão do Logos como um fenômeno de vida. Isso é definitivo. No círculo das possibilidades de cada fenômeno de vida, vemos a inteligência divina e sua onipotência. Nada pode escapar dela. O que é isso? Isso não é Deus? Que tipo de Deus podemos imaginar que existe? Vida. Deus é vida. Agora, pergunto, você sabe o que é a vida? Apenas observando e vendo os fenômenos da vida, vivendo, movendo-se, crescendo, apresentando-se no que chamamos de tempo, nos mundos de existência, com um começo e definitivamente com um fim, você pode saber o que é a vida? Dessa forma, não. Através da observação e simples concentração e meditação, você pode saber muito. Muito sobre os fenômenos da vida ao seu redor. Isso é o que a ciência ortodoxa está fazendo agora, usando instrumentos materiais. Mas, se eu te perguntar, algum fenômeno de vida, entre esses bilhões e bilhões de fenômenos de vida ao seu redor, pode existir sem ter uma fonte? Você pode entender algo funcionando sem uma fonte por trás? Então, devemos ter uma fonte. Embora a vida seja incompreensível, para o cérebro material, é claro, isso não significa que você não possa saber o que é a vida. Para entender o que é como seres humanos, eu digo que isso é impossível. Mas, para saber o que é a vida, você como vida, isso é possível. Primeiro, você deve perceber o que você é como vida. Você deve encontrar, você mesmo, sua autoconsciência superior. Cristo disse, a carne nada é. É o Espírito que dá vida, e ele disse, Deus é o Espírito, e aqueles que se aproximam e adoram a Deus devem fazê-lo em espírito e em verdade. Espírito e verdade são a mesma coisa. Portanto, no Evangelho, nos ditos do homem-Deus, Jesus o Cristo, está todo o conhecimento e toda a sabedoria, mas você deve entrar no significado dos ensinamentos. Foi só Cristo que disse isso? Todos os homens sábios e professores do passado abordaram a verdade de alguma forma. Eles falaram sobre a verdade, talvez de uma maneira diferente. Mas, eles a conheciam.
Quando você me pergunta, a existência absoluta é Deus? Onde posso encontrá-lo? Muitos séculos atrás, milhares de anos antes do nascimento de Cristo, os seres humanos estavam em busca dessa verdade. Por quê? Porque sentiram a necessidade de obter uma resposta para quem somos nós. O que somos nós? Você não pode obter a resposta a menos que saiba o que é Deus. Então, milhares de anos atrás, os seres humanos em sua busca começaram a pensar: o que sou eu para ser diferente de todos os animais para adorá-los como deuses? Eles cometeram esse erro. Os antigos egípcios adoravam certos animais como deuses, Anubis e outros deuses. Isso não os satisfazia. Mas por que chegaram ao ponto de adorar animais? Porque os viam vivendo e expressando certa força. E, em vez de entrarem no significado do fenômeno da vida, simplesmente pegaram essa forma e o formato dela. Isso foi um erro. Na verdade, todos os povos antigos cometiam o mesmo erro em todo o planeta até que, um dia, um hierofante, ele era considerado pelos hierofantes do Antigo Egito como insano porque dizia coisas estranhas que eles não conseguiam entender, que adorava formas de animais por muito tempo, disse: não, isso não é possível. Sim, agora estamos adorando o Sol chamando de Amon-Ra, mas o que é o Sol? Então, ele começou a pensar o que é a vida, por que estamos vivendo e como. Eles costumavam chamar esse sujeito de sonhador. Claro, esse estado de coisas colocava aquele sujeito em um tipo de inconsciência. Eles pensavam que era uma convulsão epilética. Não era. Ele estava entrando em um estado que chamamos de êxtase. O nome desse sujeito era Menófis IV. Um dia, ele chamou seu sobrinho, chamado Coramon. Ele era um príncipe. Ele disse: vem aqui. Por que você não vai aos sacrifícios aos deuses? Ele disse: tio, receio que não possa te dizer. Por quê? Porque você também é um hierofante. Mas, você também é um hierofante, sumo sacerdote, ponto. Eu não sou mais. Por quê? Por que devo fazer coisas nas quais não acredito? Olha, talvez enfrentemos o mesmo problema. Venha aqui. O que é Deus? Um olhava nos olhos do outro. Tio, vida. Isso mesmo. Vida como fenômeno ou algo além. Olha agora, vou fazer algo diferente. Vou renunciar aos deuses e até mesmo a Amon-Ra. Em seu lugar, vou adorar Atom, o único Deus, o incompreensível. Na antiga língua egípcia, Atom significava incompreensível. Vamos chamar esta vida infinita de Atom. Sim, eu sigo você. A partir de agora, meu nome, em vez de Amenófis, será Akhenaton, aquele amado por Atom, ponto. E meu nome? Seu nome será Coraton. Certo. Eles declararam um novo sistema de adoração, adoração a Atom, o único Deus que está em toda parte, dando luz e calor ao sol e vida a todos os animais e seres humanos. Claro, o mundo não estava pronto para isso. Eles proclamaram Akhenaton insano e abertamente recompensaram outros hierofantes que adoravam Amon-Ra e os deuses animais. Agora, Akhenaton colocou Coraton como o alto hierofante de Atom. Ele estava ensinando sobre o Deus único, ambos estavam. Coraton foi assassinado pelos adoradores de Amon-Ra. Eles o esfaquearam no coração com uma faca. Isso é o que sempre acontece aos pioneiros que revelam a verdade. Akhenaton foi envenenado. O trono passou para Tutankhaton. Por medo, porque ele não entendia o novo sistema de adoração, para satisfazer os sacerdotes e hierofantes de Amon-Ra e dos outros deuses animais, ele mudou seu nome para Tutankhamon e restaurou a antiga fé. Desde os tempos antigos, em todo lugar, você encontrará o seguinte: assim como nesta história, nos astecas, nos incas, nos hindus Akhenaton, em êxtase, revelou a verdade e disse: eu sinto Atom dentro de mim, falando comigo. Como superinteligência. Isso é o que fez os antigos hierofantes de Amon-Ra chamarem-no de insano. E o que dizer do Senhor Buda na Índia? Qual é a história de Buda? Buda também era um príncipe, criado no palácio, casado e com um filho, mas também tinha dentro dele essa inquietação que o torturava. O que é a vida? O que é Deus? Ele deixou suas roupas principescas no palácio certa manhã, até mesmo suas sandálias, e foi descalço para a selva. Claro, com as meditações ele adquiriu alguns poderes. Nenhum animal selvagem se aproximou dele. Nenhuma cobra se aproximou dele para matá-lo. Ele jejuava tentando entender o que é Deus. Depois de anos de busca e estando nesse estado de êxtase, ele emergiu. Ele chamou alguns de seus discípulos e disse: buscando por anos encontrar Deus, eu o encontrei, afinal. Onde está, mestre? Dentro de nós. Então, o que é a vida? Nós dissemos que a vida é Deus. Ao usar a palavra Deus, minimizamos essa existência absoluta à nossa medida. E nossa medida não é boa, pois adoramos animais como Deus e coisas da natureza. Não estamos dando nenhuma honra especial ao chamar a existência infinita de Deus, embora devamos usar essa palavra porque significa algo para nossa inteligência humana. Ainda assim, devemos ver Deus em espírito. Foi isso que Cristo disse: Deus é espírito e aqueles que pretendem se aproximar dele devem fazê-lo em espírito e em verdade. Então vem a pergunta: como? Sim, você diz que Deus é espírito. Mas, eu lhe coloco a pergunta: o que você é? Apenas um corpo material? Nada mais? Você é Deus. Você também é espírito. Você é uma alma espírito expressando-se como uma personalidade. Agora você chega ao ponto de analisar: o que sou eu? Quem sou eu? Apenas tente descobrir quem você é. Este é o objetivo dos pesquisadores da verdade, de nossos círculos. Pesquisa séria para encontrar a verdade. Mas, você não pode se aproximar da verdade a menos que suba a escada da verdade relativa.
Não é tão fácil penetrar no significado real da verdade. Agora, como devemos começar a trabalhar para encontrar a verdade? O que é a verdade? Claro, conhecemos a verdade relativa. Conhecemos a verdade relativa sobre as coisas no tempo e no espaço-lugar por comparação. Esta é a verdade relativa sobre coisas e condições na vida, onde você diz que isto ou aquilo não é verdade. Esta é a verdade relativa. Qual é a verdade real por trás de todos os fenômenos da vida? E como você pode encontrá-la? Tentando entendê-la. O que você vai descobrir? Eu sou um ser diferente dos animais ao meu redor. Isso é feito pela observação e, através dela, você começará com concentração e meditação. Meditação? Pensar repetidamente sobre algo até chegar a uma conclusão. Concentração? A menos que você seja um mestre da concentração, como fixará sua atenção e continuará meditando? Essas são as duas coisas que um pesquisador da verdade deve adquirir: concentração e meditação. Você usa essas palavras muitas vezes e as encontra em muitos livros. Alguns estão ensinando você a meditar, dando certos exercícios. Mas, eu pergunto a você, o que é meditação? Você sabe o que é meditação? Concentração? O que é concentração? Você deve analisar tudo e conhecer o significado real de cada coisa. Então, antes de tudo, a pessoa deve dominar a concentração e a meditação. Depois, você chega a outro ponto: quem medita? Meu cérebro humano? Meu corpo? É meu corpo que está meditando? Quais são os meios que eu uso para meditar? Então, você se aproxima da mente. Agora, eu pergunto, o que é a mente? Você a usa subconscientemente todos os dias, a cada momento, mas não sabe o que é a mente. Através da concentração, da meditação e da observação, descubra a natureza da mente. O que é essa mente? Você tem diferentes nomes para ela: inteligência, percepção, sensibilidade, emoções. Essas são as expressões da mente nos fenômenos da vida. Mas, precisamos descobrir o que realmente é a mente. O que os buscadores da verdade, por séculos e séculos, e até agora, encontraram sobre a mente? A mente é tudo. A mente é a supersubstância, sem forma, tornando-se substância para tomar forma e se tornar matéria. Matéria é mente solidificada. Mesmo um átomo de matéria, a menos que tenha mente dentro dele, não pode existir. Então, tudo é mente. Nossos corpos materiais são mente? Definitivamente, e eles têm sua própria maneira de viver e existir separadamente de sua inteligência. Você está vivendo no corpo material sobre o qual sabe muito pouco ou nada. Ainda assim, o corpo material vive adequadamente. Por si só? Fenomenicamente, sim, por si só, mas, na realidade, não é assim. Ele vive por outras inteligências mais altas, muito mais altas que a sua própria, inteligências arcanjas. Os senhores dos elementos. Agora, podemos descobrir isso na prática e ter certeza disso? Este é o objetivo da pesquisa. Claro que você pode, mas isso requer tempo para exercitar e dominar a mente, porque, através da mente como um espelho, você verá refletida a verdade em suas imagens. Assim, começando a pesquisa, onde ela termina? Em lugar nenhum. Você vai buscar e buscar por séculos e ainda terá mais a buscar. Não há fim. Alguém me perguntou: Jaskali, quantos anos devemos estudar? Em 7 anos você obtém seu diploma de doutor em medicina. Quantos anos devemos estudar essas coisas? Anos? Séculos. Estudando e estudando, você descobre mais e mais sobre a verdade que é a vida. Mas, a pessoa deve ser sincera consigo mesma. Eu realmente quero conhecer a verdade? Ou estou satisfeito em viver como estou vivendo agora em um corpo material que não conheço, enquanto outros estão cuidando dele, os arcanjos da criação? Vivendo em uma condição muito, muito pobre, para não dizer lamentável, não muito diferente da vida dos animais ao meu redor. Quantas pessoas estão vivendo assim? Muitas. Sob impulsos, sexo, fome, assim como os outros animais. Mas, não é assim. Nós não somos animais. Nossa natureza é usar a superinteligência da mente e descobrir nossa natureza, o que somos. Devemos começar a busca de baixo. O que é o corpo material em que estou vivendo? Ele é meu ou eu apenas vivo nele pela graça do infinito? Inteligência? O que Cristo disse sobre este corpo meu? Cada cabelo cresce com uma exatidão matemática. Cada fio de cabelo. Você conhece o corpo material em que vive? A ciência ortodoxa tenta saber mais e mais por meio de investigações. Claro, eles conseguiram aprender muito sobre os músculos, os ossos, a constituição, o esperma, o funcionamento das glândulas, dos pulmões e do cérebro, como os 5 sentidos funcionam. A ciência ortodoxa aprendeu muito, da maneira errada. Todas essas coisas estavam acontecendo nos corpos dos homens das cavernas. Quem se importava com seus corpos? Não eles. Eles estavam apenas vivendo em seus corpos da mesma forma que você vive no seu agora. Se importar? Quanto você se importa com seu corpo? Comer? Não fizemos a comida, a encontramos pronta, criada pela natureza, eu diria por Deus. Você a consome, e isso é tudo. O que você faz pelo seu corpo material além de se alimentar um pouco e lavá-lo? Nada. Pelo contrário, você vive um tipo de vida que prejudica o corpo material. Você está causando muitos danos, chamando-os de doenças. Esta é outra forma de pesquisa, além da ciência ortodoxa. A ciência ortodoxa começará a se juntar aos ensinamentos esotéricos agora.
Perguntei a alguns médicos. Felizmente, em nossos círculos, em todo o mundo, temos muitos médicos, homens e mulheres, inclusive no Chipre. Olha aqui, por que um homem é imune a uma doença e outro não? Ao nosso redor temos todos os germes, vírus e micróbios, por que alguns são imunes a eles? Por que são? Isso não é uma resposta. Por que eles são imunes a esses pequenos organismos que afetam a saúde do corpo material? Claro, sabemos, porque sabemos o que é o duplo etérico do corpo material e conhecemos sua natureza. Sabemos que esse corpo é de energia, de vitalidade eletromagnética. Este é o verdadeiro princípio da vida. Não a vida. O princípio da vida. Perguntando a um médico, às vezes, você pega partes do corpo material de um homem morto e as transplanta para outro que precisa. Qual é a diferença entre o corpo material de um homem morto e o de outro homem deitado ali, dormindo e roncando, gozando de boa saúde? Qual é a diferença? Se você lhes disser, eles dirão, é porque você diz? Onde está essa fonte e o que é? Eles querem que a fonte seja algo tangível, algo que possam tocar, embora vejam. Então, alguns médicos dizem, ah, sim, claro, você diz que a vitalidade etérica, essa é a fonte. Definitivamente, essa não é a fonte, a vitalidade etérica. No entanto, está sob o comando da fonte dos santos arcanjos. É a santa vitalidade, a mente vibrando na menor taxa de vibração, um pouco acima da taxa de vibração do corpo material. Precisamos conhecê-la. Usá-la. Os pesquisadores da verdade sabem muito mais do que a ciência ortodoxa atualmente no que diz respeito ao corpo humano e à vida nele. Nós damos muitas e muitas lições sobre o duplo etérico, mas, realmente, acredite em mim, às vezes eu me sinto profundamente desapontado, mesmo com os médicos que assistiram a essas lições, muitas lições, sobre a vitalidade etérica. O que é isso? Eles não querem ver as coisas como elas são em sua natureza, mas apenas como algo material. Isso é o que está errado. É melhor entender que, além de nossa existência material no mundo das chamadas 3 dimensões, há mundos de outras dimensões. É por isso que a maioria deles não acredita. Eles não acreditam nos mundos da 4ª e da 5ª dimensão, e da 6ª e da 7ª. No entanto, a Igreja acredita sem saber o que são. Cristo falou abertamente, o reino dos céus está dentro de vós. Ele falou sobre o reino dos céus, não de um céu. O buscador da verdade, não apenas lendo as escrituras e todos os livros sagrados já escritos por místicos e outros, sem razão para não ler. Livros escritos por outros, não há necessidade de estar sob xenofobia, apenas consulte os livros, você tem que consultá-los para saber como os outros veem as coisas. Como seu primeiro passo após aprender com exercícios, começa a usar concentração e meditação. O que é concentração e meditação? Ao descobrir, começamos com o segundo passo, o que é este corpo meu? Eu o toco e me movo com ele. Quem está se movendo? O corpo não está se movendo sozinho. Eu estou movendo. Quem sou eu? Quando digo que estou acordado, saio da cama, me visto, quero dizer, visto meu corpo, e então me movo. Quem está se movendo? O corpo não pode se mover sozinho. Eu posso usá-lo. Quem sou eu? O que sou eu? Você está alcançando outra forma de pensar, eu sou um tipo de personalidade. O que é esse eu sou? Eu não sou o corpo. Então começamos a procurar. Quem sou eu? Isso é mais difícil agora. Conhecer. O corpo material é fácil. Eu o toco, e conheço apenas a superfície. O que sou eu? Quem são todos esses outros ao meu redor? Na minha família, na minha casa. Meus pais, meus filhos, meus vizinhos? Vamos descobrir que os corpos materiais deles são todos semelhantes. Os homens têm corpos semelhantes aos de outros homens. E as mulheres aos de outras mulheres. Mas, eu sou o mesmo que meu vizinho, como meu irmão ou irmã, como meus pais. Não. Eu sou eu. Eu vejo esse eu refletido no espelho da matéria no meu corpo material e suas expressões. Eu sou uma personalidade. Agora vem o trabalho sério. O que sou eu como personalidade? Eu digo que estou vivendo. Estou vivendo mesmo. Enquanto durmo. Eu estou vivendo mesmo naquele período de tempo em que sinto que não estou existindo como se estivesse aniquilado. Eu me recomponho na manhã seguinte. Como é isso? Onde estive durante aquelas horas de vida sem sonhos? Como penso? O que foi essa vida? Se isso fosse realmente aniquilação, como me recompus? Na manhã seguinte sou o que era antes de ir dormir? O que eu era antes de ir dormir e o que sou agora, acordado? A mesma pessoa. O que significa, os mesmos desejos, a mesma forma de sentir, gostar e desgostar, vivendo minha vida de uma maneira diferente dos outros, cada um tem sua individualidade. Agora, tenho que procurar de 2 maneiras. Como os outros sentem e se comportam e como eu sinto e me comporto, para encontrar algo em comum. As causas são asterisco comum a todos. As expressões não são as mesmas para todos na vida. Pensando seriamente, encontro as causas comuns a todos, o desejo. O que é desejo? É a sensação de obter coisas que chegaram ao meu conhecimento. A vontade de tê-las, chamando-as de minhas. Esta é uma causa comum.
O que é isso na minha vida? Por que eu sinto isso? Com paciência e sinceridade, devemos observar a maneira como estamos sentindo e nos comportando. Por que nos comportamos de certa forma? O que é a raiva? O que é a inimizade? Quais são as fraquezas? Quais são as condições que realmente nos abalam? Quem sou eu agora? E você pode dizer, e eu pensei que conhecia a mim mesmo como uma personalidade. Você descobre que precisa estudar mais esse seu eu para descobrir quem você é. Agora você começa a usar o seu duplo etérico como éter de impressão, visualizando com sua mente e estudando as condições da sua vida como um fenômeno da vida. Isso é muito importante. Então, você deve observar ambos os lados. Agora estudo essas ideias, mas recebo essa energia de outro lado. O que é a mente? O que é a supersubstância sem forma que, agora, com visualização, estou usando para estudar coisas e condições? Visualizar? Trazer à tona o que aconteceu e vê-lo, e julgá-lo. Claro, este é um estudo sério. O que é a mente? O que é a supersubstância, sem forma, criando formas? Elementais. Agora você começa com o que são elementais? O que são formas pensamento? Posso vê-los? No início, não, mas você pode senti-los. Eles podem ser seus torturadores, esses elementais. Quando se tornam ideias fixas, como os psicólogos chamam, eles realmente começam a esmagar essa personalidade. Não sendo vistos não significa que eles não tenham uma vida própria, torturando. Só torturando? Se eles são elementais bons pensamentos, por que deveríamos ver apenas esse lado? Em vez de criar o que você chama de elementais demoníacos, crie os angelicais. Claro que você pode. Definitivamente você pode. Você deve aprender a fazer isso. Quando você desenergiza um mal, substitua-o por um bom. Não deixe seu lugar vazio. Esta é uma arte, que todo buscador da verdade pertencente aos nossos círculos deve dominar. O mais importante dos exercícios, a maioria das pessoas não dá muita atenção a isso, é a introspecção, olhar para dentro e analisar esse tipo de eu que agora chamamos, nossa personalidade. Olhando para ela com sinceridade e uma mente aberta. Portanto, há muito trabalho a ser feito. Ao fazer isso, estudo a natureza do meu duplo etérico. Encontrarei a natureza do meu duplo etérico, que é eletromagnético, e chamarei de vitalidade etérica, apenas mudando os nomes. Em certo sentido, é o mesmo. Então, o que eu encontro? Que na ordem do Espírito Santo, a superinteligência, dinamicamente, há arcanjos santos, senhores dos elementos. Como sei que eles existem? Estudando os elementos. Vendo as inteligências nos elementos. Observando o trabalho criativo no corpo material através do duplo etérico. É lógico que por trás disso estão as inteligências superiores. E, através da concentração e observação, adquirindo uma compreensão dessas inteligências superiores e seus papéis na criação, começamos a compreender a vasta interconexão. O que eu chamo de visualização, um dia você verá. Então, você entrará em contato consciente com eles. Eles querem isso. Eles ficariam felizes com isso, saber que, afinal, você é capaz de apreciar o trabalho que eles fazem por você, pelos seus corpos material e outros. Com o tempo, você ganhará mais poder na visualização, adquirindo o que eu chamo de clarividência, em vez de ver apenas com seus olhos. Assim, estudando continuamente e usando a observação, você chegará a conhecer a natureza desse duplo etérico do seu corpo. Sob a ordem do Espírito Santo e dos arcanjos santos, construindo e criando, você verá que eles estão persuadindo e ensinando você agora para ajudá-los em seu trabalho e fazer o mesmo, porque, afinal, eles dizem, você chama este corpo de seu. Por que você o chama de seu se você não cuida dele? Nós cuidamos dele o tempo todo, criando e reparando. Asterisco, asterisco. Asterisco, asterisco, por meio da observação, você descobrirá a natureza desse duplo etérico. E você encontrará que esse duplo etérico, desde um átomo e uma molécula, até cada órgão e o corpo todo, é um molde no qual tudo é criado obedecendo ao círculo de possibilidades de cada coisa em você. Você ficará se perguntando, como esse trabalho é feito superconscientemente neste corpo meu sem que eu saiba? Seja eu acordado, fazendo isso ou aquilo, consciente do meu corpo ou deixando dormir, eles repararam suas feridas e doenças. Este é um estudo sério. Mas, eu insisto, é necessário observar, estar acordado o tempo todo. Isso significa transferir seu eu do estado subconsciente em que você vive agora para o estado de autoconsciência. Isso requer tempo e muitos exercícios. Então, é um ganho duplo, ganhar o conhecimento sobre o seu eu como uma personalidade atual e conhecer coisas e condições referentes à vida ao seu redor. Vida em seu corpo material, aprendendo o que é o duplo etérico do seu corpo material. O que mais você saberá? Os princípios da vida, que é cinese, movimento ou vibrações. Esse tipo de substância etérica eu chamo de éter cinético. Agora você tem certeza sobre a existência do éter cinético. Uma vez que eu saiba sobre a existência do éter de impressão, visualizando as coisas, posso usar o éter cinético conscientemente? Subconscientemente, eu estava usando o tempo todo sem saber. Levantar-se e trabalhar, você está usando o éter cinético do seu corpo etérico. Por que um homem morto ali não pode se levantar e caminhar? Movendo suas mãos, fazendo isso ou aquilo, expressando-se como uma inteligência com seus dedos, um pianista, um violinista, um escultor, então, você está usando o éter cinético sem saber, subconscientemente. Agora você sabe como usá-lo conscientemente. Você conhece a natureza desse duplo etérico como éter cinético. Éter cinético? Mas eu o sinto. Eu toco as coisas e as sinto. Elas são suaves, duras e tudo isso.
Então, eu vejo outra natureza dessa vitalidade etérica, do meu duplo etérico, que eu chamo de éter estético, o éter que dá sensação. Então, eu aprendo a natureza desse meu duplo etérico, repito, por concentração, meditação e observação, como o éter de impressão, usando pela visualização, como o éter cinético, movendo o corpo para onde eu quiser. Para ir, como éter estético, sentindo que estou vivendo e existindo, você está usando o éter estético inconscientemente sem saber. Demos 3 tipos de trabalho com este éter. O que resta? Chamamos isso de éter criativo. Mas o éter criativo está sob a ordem do Espírito Santo e dos arcanjos santos. Quando você conhece o uso desses 3 tipos de éter, você descobre que ganha o conhecimento dessas altas inteligências para confiar em você, este que chamamos de éter criativo. Se você for um psicoterapeuta, pode materializar ou desmaterializar coisas. Mas você precisa trabalhar para ser digno disso. A menos que você seja digno disso, não espere que os arcanjos santos e o Espírito Santo lhe concedam essa criatividade do éter. Uma vez, o homem a tinha, fez uso muito ruim dela e Deus a retirou dos seres humanos. Mas, no futuro, quando você se tornar bom, ele também concederá esse éter criativo. Agora, não há outros tipos de éter e outros tipos de trabalho? Claro que há. Mas não é permitido dizer, porque não queremos criar magos negros. Isso é algo diferente. Melhor não se preocupar com essas outras coisas. Quando alguém, como um místico agora, chamando a si mesmo de místico, um buscador da verdade, isso é sinônimo, trabalha no duplo etérico para conhecer essas qualidades do duplo etérico, os arcanjos santos revelarão a ele muito mais coisas que os professores e Daskali não têm permissão para revelar. Isso significa que você as descobrirá quando for digno de descobri-las. Então, eu disse que você está usando o éter cinético inconscientemente, levantando-se e andando aqui e ali e tudo mais, trabalhando com suas mãos, fazendo mau uso da energia de muitas maneiras. Você chama isso de esporte. Chutar uma bola, eu acho isso estúpido. Claro, se houver atletas aqui, eles terão uma opinião diferente. Perder muito tempo chutando uma bola e usando muita energia, que você poderia usar para algo melhor. Muito, muito melhor. Então, talvez isso seja uma necessidade para os seres humanos saírem de suas responsabilidades e da maneira como estão vivendo. Talvez isso seja necessário. Mas, se você avançar, não precisará gastar tanto tempo precioso e tanta energia em algo sem um uso real. Agora, podemos usar o éter cinético em nossos corpos e nossos duplos etéricos. Estes são alguns dos exercícios que você terá que fazer. Mas, o éter cinético não é apenas substituir seu corpo daqui para outro lugar, ou mover as mãos, ou os pés, ou a cabeça. Você deve olhar para dentro. Você pode usar o éter cinético em seus corpos em seus duplos etéricos. Vou fazer alguns exercícios. Apenas sente-se bem. Sinta os dedos dos seus pés. Movimente-os. Você pode movê-los dentro dos seus sapatos. Esse é o éter cinético movendo os dedos dos pés. Apenas sinta-os. Sinta os pés onde você está em pé, todo o pé desde a parte inferior onde você sente o chão. Comece a se mover para cima, até os joelhos. Você pode chegar aos joelhos e sentir os joelhos. Agora, de volta aos pés. Sinta seus pés lá embaixo. Agora sinta seus joelhos. Sua atenção deve ir para os joelhos, mas, Entretanto, sinta que você está subindo desde o pé inteiro até cima. Sinta os joelhos novamente. Sinta indo para baixo até os pés, onde eles tocam o chão. Agora sinta seus pés até os joelhos, mas, sinta-os, sinta ambos os pés tocando o chão, e todo o pé até os joelhos. Sinta-os. Agora, sinta dos joelhos até o lugar onde você está sentado na cadeira. Você está se movendo em direção à sua barriga. Sinta exatamente onde você está sentado. Você pode sentir isso. Você não sentiu isso quando estava sentindo os pés para baixo. Agora você pode sentir. Sinta o lugar onde você está sentado. Sinta os pés da barriga até os dedos. Sinta-os. Eles são seus. Você pode estar neles. Se você puder usar esse éter estético, pode afastar qualquer tipo de dor que você tenha nessa parte do seu corpo. Agora, sinta a barriga. Sinta na barriga. Movimente-a. Você pode movê-la. De dentro da barriga, sinta-a até o externo. Agora, você está sentindo toda a barriga sem os órgãos dentro dela. Você está no duplo etérico do seu corpo agora e pensa que está no corpo. Mas, o duplo etérico está no seu corpo também. Você está sentindo o duplo etérico no corpo. Agora, respire profundamente e sinta o peito também. Sinta o peito desde a tireoide até os dedos dos pés. Você sente os ombros. Você pode senti-los. Sinta as mãos. Mova os dedos. Você pode sentir dentro do seu corpo desde a tireoide até os dedos dos pés. É muito mais fácil para você se concentrar no peito, porque há mais centros ativos de energia no peito. Respire profundamente e sinta no peito. Sinta que você está na barriga. Agora você sente todo o corpo desde a tireoide para baixo. Sinta na cabeça agora. Não é difícil sentir na cabeça. Você pode sentir na cabeça adequadamente, se uma dor de cabeça aparecer, você pode dissipá-la. Agora você está em todo o corpo, na cabeça, no pescoço, dentro do peito, você sente as escápulas atrás das costas, suas mãos você as sente, você sente os músculos, você sente os dedos, agora você sente o estômago e a barriga, você sente o lugar onde está sentado na cadeira, você sente as coxas. Ame seu corpo. Ele é seu. Muitos arcanjos estão trabalhando neste corpo para mantê-lo em boas condições para você viver nele.
Agora você está no éter estético e cinético, porque você está sentindo no corpo. Com a prática, você será capaz de notar a circulação do seu sangue. Estar em cada órgão, no duplo etérico de cada órgão, e saber o que está acontecendo lá. Sentir as células sanguíneas circulando em suas artérias e veias mais tarde. Mas, isso requer prática. Pratique, para ser o mestre do seu corpo humano. Quando você se tornar o mestre do seu corpo humano, você será o mestre do corpo humano de todos os outros. Porque, você pode projetar seu duplo etérico em qualquer corpo material de um humano ou um animal e ajudar. Sinta que você está no seu corpo material sentindo seu corpo material. Pergunte a si mesmo, quem sou eu agora, concentrado e sentindo meu corpo material. Tente encontrar sua essência, não o seu nome, o nome da sua personalidade. Isso requer prática, é claro. Então, respire profundamente e sinta que você está no seu corpo material e ame-o. Não espere que a dor chame sua atenção para lá, porque a dor no corpo material é apenas um aviso para prestar atenção ali. Por algum tempo, você sentirá dentro do seu corpo completamente relaxado. Você pode relaxar o corpo material. Cada músculo deve estar relaxado. Sinta-se dentro do seu corpo material. Isso significa, sinta seu corpo material. Agora, você deve formular 2 pensamentos. O que é este corpo material que eu estou sentindo e no qual estou? E quem sou eu que pode senti-lo e se mover dentro do meu corpo material? Mover-se? Agora sinta apenas a perna esquerda. Concentre-se apenas na perna esquerda. Conscientemente. Subconscientemente, você já está no corpo. Sinta a perna esquerda apenas. Agora sinta a perna direita. Isso significa éter cinético e estético. Sinta a mão esquerda do ombro aos dedos. Apenas a mão esquerda. Sinta-a, acaricie com os dedos da sua mão esquerda seu joelho. Você está na mão esquerda. Agora sinta a mão direita. Sinta-se no peito. Sinta que você está no lado esquerdo do seu corpo. Sinta que você está no outro lado do seu corpo agora. Sinta o olho esquerdo. Você pode tocá-lo com o dedo. Toque com o dedo seu olho esquerdo e concentre-se no olho esquerdo. Agora, com a outra mão, toque o olho direito e sinta a testa. Sinta a língua na sua boca. Isso é muito fácil porque há um centro muito ativo lá. Se você sentir, verá que a saliva está na sua boca. Sinta a língua na sua boca. Sinta a tireoide. Engula um pouco de saliva e sinta-a descendo pela sua garganta. Você tem tantas coisas em seu corpo, dentro do seu corpo, para conhecer, para se concentrar e usar o éter cinético e estético. Qual é o ganho disso? Tornamos mais ativos os centros da vitalidade etérica, mantendo o corpo material em muito melhor saúde do que negligenciá-lo. Quantos de vocês cuidam dos seus pés? E ainda assim, vocês se queixam. Ame-os. Acaricie-os. Quando estiver lavando-os, apenas acaricie e ame seus pés. Então, devemos amar nosso corpo e agradecer em pensamento a inteligência sagrada que cuida do corpo material, que é o Espírito Santo. Agradeça aos arcanjos santos que trabalham continuamente no corpo material com o que chamamos de éter criativo para torná-lo adequado para vivermos nele. É só isso? Você também deve agradecer ao Logos que cria sua autoconsciência, sua personalidade atual, o Pensador. Então, além do Espírito Santo e dos arcanjos santos, Cristo também está em você, trabalhando, desdobrando sua personalidade, sua autoconsciência. Todos nós somos cristãos, talvez, mas, somos. O que é Cristo? Uma personalidade que viveu há 2000 anos andando pelas ruas de Jerusalém? Sim, isso é verdade para a personalidade como ser humano. Mas, isso não era apenas Josué, o homem-deus, essa personalidade. Por quê? Ele disse, antes que as montanhas e tudo existisse, eu sou. No eterno agora. E, ele é agora. Então, o que é Cristo? Onde podemos encontrá-lo? Na igreja? Qual igreja? Onde você pode encontrar Cristo? O que disse Yohanan, São João, o apóstolo? O Logos é a luz que ilumina todo ser humano que vem ao mundo. Assim, todo ser humano, seja ele consciente disso ou não, tem Cristo em seu corpo e, especialmente, em seu coração. Seja ele consciente disso ou não. Até mesmo o negro, o Zulu, aqueles chamados de idólatras, expressam uma autoconsciência primitiva. Essa autoconsciência é a luz que ilumina todo ser humano que vem ao mundo. Portanto, para nós, Cristo não é uma pessoa mítica. É a vida. Vida desdobrando-se em nós, almas espirituais, a autoconsciência. Você não precisa ir muito longe para encontrar Cristo ou Deus. Encontre-os dentro de você. Na sua própria natureza, porque todos nós somos deuses. Cristo disse, vós sois deuses e filhos do Altíssimo. Todos vocês. Todos os seres humanos. O que eu quero dizer é, se alguém deseja desdobrar em si mesmo o que você chama de poderes psíquicos e psiconoéticos e se aproximar do conhecimento da verdade, deve ser sincero consigo mesmo e procurar. Seja um pesquisador da verdade. Busque sempre. Exercite sempre. Exercite. Há muitos exercícios dados. Não apenas por nós. Por todos os sistemas de pesquisa. Selecione os que são bons para você, porque nem todos os exercícios são bons para todos. Você deve ter isso em mente. Selecione o que é bom para você. Alguns acham como exercício de concentração e meditação, a oração. Sim, uma oração é uma forma de concentração e meditação. Mas, o que é oração? Recitar palavras na sua mente e estar distante? Isso não é oração. Não é um tipo de concentração. O que é oração? Normalmente as pessoas estão pedindo algo.
Bem, isso não é proibido. Cristo permitiu isso. Mesmo pedindo nosso pão diário. Não é que Deus não nos dará nosso pão diário, mas, para nos convencer de que o teremos. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Quando você quer algo bom, peça ao seu pai e você o terá. Isso está na forma religiosa. Existe o outro caminho de usar o pensamento, concentrando-se em certos desejos para criar um elemental que traga esse desejo para a realização. Qual é a diferença? Religioso e científico? É exatamente o mesmo. Então, ao agradecer ao Espírito Santo com seu pensamento, e aos arcanjos santos pelo que estão fazendo no seu corpo, isso não é uma oração? É a oração na realidade, para funcionar, deve ser verdadeira meditação e concentração. Não apenas aprender a recitar palavras enquanto a mente está em muitos outros lugares. Isso não é oração. Isso não é concentração. Para mim, a concentração é como uma oração. Você descobrirá isso com sua prática. Agora, a concentração e a meditação para você devem ser um verdadeiro poder que você deve dominar. Por quê? Porque isso ampliará a sua vida. Isso fará você sentir que está vivendo agora de uma maneira melhor e mais ampla. E, com o tempo, sua autoconsciência se desdobrará em si mesma, em você, para a superconsciência do eu. Então, amanhã continuaremos com mais detalhes e mais prática com o duplo etérico. Sim. Algo mais que quero apenas destacar. Por favor, as lições não estão à venda. Eu cobro algo pelas lições que estou dando a vocês? Vocês dão algo? Não. Além disso, o tratamento dessas pessoas não é para lucro. Não cobramos nada pelo tratamento ou pelas lições. O que significa, eu permito que vocês tenham essas lições em fitas. Alguns, no passado, suíços e alemães, estavam copiando as fitas e vendendo-as. Por favor, eu não gosto disso. Se vocês tiverem as fitas e certos amigos, e querem que eles as ouçam, convidem-nos para sua casa, ou, se confiarem, podem entregá-las a eles. Bom. No entanto, se eles quiserem copiá-las, copiem para eles, para os verdadeiros buscadores da verdade. Mas, não copiem essas fitas e as vendam. Por favor, porque essas coisas aconteceram no passado. Sim? Podemos tentar traduzi-las, porque há muitos da Alemanha que não conseguem entendê-las e estão ansiosos por isso. Mônica fará isso, e Nicole. E Christoph fará também. Eu acho que eles farão isso. Temos pessoas nos círculos que conhecem bem o inglês e o alemão, e eles farão isso. Ok?